Olá, amigos! Estamos felizes em dar início para a nossa live do Quebrando Silêncio. Você é muito bem-vindo. Aproveita que estamos no começo e compartilhe com os outros esse link para que outras famílias, outras pessoas possam entender o que é o projeto Quebrando Silêncio. Quebrando Silêncio é um projeto que surgiu em 2002. Ele foi promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e esse projeto de conscientização e educativo é feito nos 8 países da América do Sul: Brasil, Argentina, Chile, Bolívia e os outros países. Portanto, é um projeto de conscientização, de educação, dizendo não à violência. Nós não gostamos da violência, a Igreja Adventista não apoia, não aceita, ela é contra a violência. E por isso nós dizemos basta para a violência. E o trabalho de hoje, a nossa live de hoje, é exatamente sobre isso. Nós vamos dividir a nossa live em 3 momentos. No primeiro momento é este aqui que eu estou falando com você. No segundo momento, nós vamos ter aqui a Nina e o Theo e eles vão contar para vocês a importância de cuidar do corpo, né? Vocês vão conhecer a Nina e o Theo, eles são muito fofinhos, vocês vão gostar, são 2 crianças, tá? E é importante você saber quais são os materiais que você pode utilizar no Quebrando Silêncio. Nas ações internas, na sua comunidade igreja, ou nas ações externas, na sua comunidade social. Nós temos aqui a revista infantil do Quebrando Silêncio. Ela é uma revista divertida, bonita, colorida, com brincadeiras e ela custa muito baratinho. É importante que você vá atrás se você tem alguma criança. Nós temos aqui a Tim, que é uma revista espetacular para adolescentes. Inclusive, temos aqui no final da revista os telefones. Se você é vítima de violência, se você percebe a violência de alguém próximo à sua casa, na sua comunidade, na igreja, na escola, é importante que você faça denúncia, tá? Que você busque ajuda, que você quebre esse ciclo de violência, trazendo aí a libertação para você e também para a vítima, tá bom? Nós temos também as revistas para os adultos. Nós temos 2 modelos aqui, Olha só, 2 modelos. Essa daqui fala, por exemplo, sobre o suicídio, Essa daqui, olha, é um outro modelo, fala sobre a violência infantil. E esta daqui, o enfoque maior dela é a violência contra a mulher. Ah, mas eu não quero saber de violência contra a mulher, eu quero saber sobre violência infantil. E eu comprei essa revista, eu ganhei essa revista. Aqui também tem. São vários artigos, cada revista trata de vários assuntos dentro dessa temática da violência. Portanto, faça algo aí na sua comunidade, vista a camiseta, preparem um bonito sermão, faça um banner, faça uma arte bonita, use desenhos animados para ajudar as crianças a entenderem sobre a violência, Nós temos alguns aí que nós vamos deixar o link disponível para você, que é da Novo Tempo, falando sobre pedofilia, por exemplo, Então, é importante que você fale sobre essa temática com as crianças e deixe as portas abertas. Nós vamos daqui a pouco receber a doutora Richelma e ela vai falar pra gente temas assim super interessantes e relevantes que vale a pena você ficar ligadinho aí com a gente. Não sai ainda, compartilhe o link, tá bom? Muito bem, as ações internas, o que você pode fazer? Você pode utilizar esse material, por exemplo, na hora do culto, na sua igreja ou na escola dominical, Você pode usar esse material na adoração infantil, não tem problema. Pode passar um desenho animado, pode contar a história, pode falar sobre a revistinha. No final você entrega para a criança, ou para o adolescente ou para os adultos que estão ali presentes. É importante você dar espaço, Então pode ser nos minutos prévios antes da escola sabatina, ou antes da escola dominical, pode ser na adoração infantil, isto é, no momento antes da mensagem para os adultos, chamar a atenção das crianças para esse assunto, pode fazer uma escola de pais, isto é, reunir os pais das crianças e os adolescentes da sua igreja e falar com eles sobre essa temática. Você também pode fazer isso no culto jovem, ou cada igreja aí tem um título, Na Igreja Adventista se chama culto jovem, é um culto para jovens, mas que todo mundo participa, Porque nós somos todos jovens, tá bom? E você pode também ter ações na comunidade, como por exemplo, passeatas, carreatas,
passeatas com distanciamento, mas isso não impede de você deixar a população consciente de que não devemos agir com violência com as outras pessoas. Carreatas, distribuir livros, você pode distribuir em comércios, em ONGs, em clubes, você pode levar até consultórios dentários, médicos, é claro, pedindo autorização, nos centros comunitários aí, nas feiras você pode distribuir, você pode ir para uma praça, colocar ali as revistinhas de penduradas em um cordão, colocar uma plaquinha, retire aqui a sua revista, né? Você pode montar um kit e levar na casa das pessoas, como você preferir. Você é livre para criar os recursos e ter as ideias. Peça a Deus para te iluminar, para você levar esperança, né? E libertação para essas vítimas, né? Para essas pessoas. A gente não pode cruzar os braços. A gente não pode fingir que não há violência, que não há transtornos nessas famílias, né? Existem muitas famílias que estão sofrendo, muitas pessoas estão sofrendo. Faça dramatizações em praças, em semáforos, escolas públicas, é muito importante, escolas privadas também. Distribua esse material, faça palestras, nós temos muitas palestras disponíveis aí, que se você quiser nós podemos mandar o link aí na descrição aí do vídeo, você pode pegar essas palestras, fazer nas escolas, conseguir um profissional, ou mesmo você, estude a revista, estude a palestra e fale. Você não precisa ser um profissional da área mental para falar sobre violência. Não, todos nós podemos ser educadores e libertadores, tá bom? Eu quero terminar dizendo para você que é importante que você não invente fazer um projeto sozinho, mas chame as pessoas, forme um grupo, né? Você que é do Ministério da Mulher, ou você que é de uma outra religião que está nos assistindo, reúna as pessoas que têm desejo, interesse em ajudar essas famílias, essas pessoas vítimas de violência, e veja quais são as necessidades do meu bairro, o que eu posso fazer. E aí você cria estratégias, Deus vai te iluminar, e aí você vai ajudar essas pessoas. Muito bem? Nós teremos agora a presença da Nina e do Theo. A Nina e o Theo vai explicar para as crianças como contar uma história, né? Como conversar sobre o corpinho, né? Sobre abuso. Nossa, prestem atenção que vai ser muito bom. A Nina e o Theo são muito divertidos e eu espero que você curta bastante. Logo em seguida, nós vamos ter aí a doutora Richelma, que vai bater um papo leve, gostoso, descontraído com a gente e vale a pena você continuar conosco. Mas antes, quero ler para você Provérbios 31:8, que diz assim: erga a voz em favor daqueles que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Essa é uma responsabilidade minha e sua. Que Deus te abençoe e continue conosco. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nina. E eu sou o Theo. Que legal! Nós estamos aqui porque temos um recado muito importante para você neste Quebrando Silêncio, porque nós estamos no mês de agosto, não é, Theo? Isso mesmo, Nina! Nós estamos no mês de agosto, é o mês do Quebrando Silêncio! Isso! Quebrando Silêncio é um projeto de conscientização para dizer não à violência. E aí, Theo, o meu recado importante é sobre o corpo. Eu tenho um corpinho e você também, né, Theo? Eu também tenho, Nina! Olha o meu corpinho! Ai, que bonito que você é, Theo! Quais são as partes do nosso corpo? Mas antes, Theo, o que você tem aí dentro do seu corpo? Ah, eu tenho muita comidinha que vai pra minha barriga, Nina! Eu também tenho! Eu tenho alface, tomate e hoje, Theo, eu tomei suco e comi um docinho também. Ah, Nina, eu também comi um docinho. Que legal! As partes do nosso corpo nós devemos conhecer. Eu sei tudo, Theo. Minha mãe já me ensinou. E sua mãe ensinou você?
Ah, sim! A minha mãe e o meu pai me ensinaram sobre todas as partes do nosso corpo. Eu tenho um nariz. Ah, eu tenho orelha aqui, ó, Nina. Eu tenho olhos. Oh, e eu tenho a minha barriga. Eu tenho cabelo. Ah, e eu tenho pé. Que legal! Eu tenho mãozinhas. Ah, minha mãozinha também, Nina. E sabe de uma coisa, Theo? Eu tenho uma grande boca. Ah! Pois é, Theo, mas tem partes do nosso corpo que são partes restritas, Theo. Ninguém pode ver ou tocar. São partes íntimas, não é, Theo? Isso mesmo, ninguém pode tocar. Pois é, mamãe me disse que essas partes íntimas ficam embaixo da minha roupinha. Elas precisam ser protegidas. Isso mesmo, não devemos deixar ninguém tocar. É verdade, Theo. Aqui, ó, eu tenho peitinhos que vão crescer e depois um dia eu vou dar de mamar para algum bebezinho. Ah, Nina, que legal! Eu também tenho aqui, ó, no meio das minhas pernas, embaixo do meu vestido, dentro da minha calcinha, eu tenho eu acho que chama florzinha, ou sei lá, pipoca, peteca, alguma coisa assim, Theo. E você, tem alguma parte íntima? Eu tenho, Nina. O papai falou que eu tenho uma parte aqui, ó, que fica dentro da minha cueca. E eu chamo de pipi. É mesmo, Theo! Mas sabe, Theo, engraçado, as partes íntimas precisam ficar protegidas embaixo do nosso corpo. Se é íntima, é só nossa, né, Theo? Não é de mais ninguém. Isso mesmo, Nina. É só nossa. Mas, Theo, eu sei o nome verdadeiro, Theo. Aqui não é peitinhos, é seios. E aqui chama vulva. É um nome bem estranho. Vulva. Que nome engraçado, hein, Nina? É mesmo. E você, Theo, como que chama o nome verdadeiro da sua parte íntima? A minha parte íntima se chama pênis. Parece tênis. Mas não é tênis, né? Não, chama-se pênis. Agora eu entendi. Pênis, entendi. Esse é o nome da parte íntima dos meninos. Isso. E as meninas chama vulva. Sabe de uma coisa, Theo? Minha mamãe me disse que só, por exemplo, um médico pode me ver sem roupinha, para examinar junto com ela. Não é qualquer pessoa, não. Isso, Nina. E a mamãe ou o papai tem que estar junto, né? É isso aí. Se eu for dormir, eu posso ganhar um cafuné, um beijinho assim na bochecha. Aí é legal, né, Nina? Pode receber um abraço, um beijinho da vovó, do titio, da titia, mas eu tenho que me sentir confortável. Isso. Esse negócio de forçar a gente sentar no colo não é legal, né, Nina? Não pode. Mamãe disse que tem coisas que não podemos permitir, como por exemplo isso daí, sentar no colo, tirar foto da gente sem roupinha, isso não. Nossa, Nina, isso não pode. Nem assistir filmes de pessoas sem roupa, não pode. De jeito nenhum. E também não pode, sei lá, Theo, alguma coisa como, por exemplo, tirar foto, assistir filme, forçar a gente a tocar nas partes íntimas de alguém. Isso também não pode.
e nem beijar e forçar a gente a abraçar, né, Nina? É verdade. Tudo que faz a gente se sentir desconfortável não pode. Sabe de uma coisa, Theo? Quem fez o meu corpo foi Jesus. E o seu? O meu também! Foi Jesus quem fez o meu corpinho. E o meu corpo é um presente de Deus para mim. E por isso eu tenho que cuidar dele, lavar, proteger, alimentar, fazer exercícios, caminhar. Tudo para cuidar do meu corpo. Você cuida bem do seu corpo, Theo? Ah, eu cuido, Nina. Sabe o que eu gosto de fazer? O quê? Eu gosto de correr. Legal, eu também. Eu sou muito agitada e isso faz bem pro meu corpinho. Eu durmo bem, como bem. Assim eu vou estar cuidando do meu corpo, Theo. E que é um presente de Deus pra mim e pra você. Isso mesmo, que presentão, né, Nina? É, foi Deus que nos criou e nós merecemos ser felizes, não é, Theo? Sim, muito felizes. Sorrir, cantar, ser protegidos, né, Theo? Isso mesmo, Nina. Theo, um dia eu quero abraçar a Jesus. E você, Theo? Ah, eu também. Eu quero dar um abraço bem fortão em Jesus. Vai ser muito bom poder abraçar a Jesus, beijar Jesus e agradecer porque ele me fez tão linda assim. É verdade, Nina. Vai ser muito bom. Por isso, crianças, vocês precisam cuidar do seu corpo, porque ele é um presente de Deus para você ser feliz. Tchau! Tchau! Oi, amigos! Dando continuidade aqui ao nosso programa de hoje, né? A nossa live aí do Quebrando Silêncio, eu estou aqui com uma pessoa muito querida, muito especial, é a Richelma. Tudo bem, Richelma? Tudo bem. É um prazer muito grande estar aqui participando desse projeto maravilhoso, Quebrando Silêncio. É verdade. O projeto Quebrando Silêncio é um projeto muito especial de conscientização e você não pode deixar passar batido esse evento aí na sua cidade, na sua comunidade, com a sua família e com as pessoas que você ama. O assunto de hoje é um assunto pesado, né? Mas importante, né? Extremamente importante, né, Gina? Qual é o tema? Abandono, Uhum. socorro para as famílias. Socorro para as famílias. Então nós vamos falar um pouquinho com a doutora Richelma agora sobre esse assunto, né? Um socorro para as famílias, o que você precisa saber para ajudar, para abençoar as pessoas, as famílias que você conhece aí da sua comunidade religiosa ou da sua comunidade local. Vamos lá, Richelma. Então, o que é abandono? Você disse que vai falar sobre abandono. O que é um abandono? O abandono é justamente aquela situação em que alguém é deixado de lado, dentro da família. Uhum. Nós temos vários tipos de abandonos, né? Sim. A negligência, o abandono afetivo, e nós vamos falar um pouquinho sobre cada item desse daqui, nessa situação que nós vamos falar sobre o Quebrando Silêncio, né? Ok? Então, para o abandono, existe então um instituto, existe alguém que normatiza, que, sei lá, define o abandono? O interessante, Gilma, que esses dados são do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Olha que coisa interessante. É um assunto de direito, né? De direito da justiça, né? Um assunto da justiça, porque após a pandemia, muitas famílias foram demandando a justiça por questões de abandono mesmo, né? Crianças que estão sendo negligenciadas pelos pais, e outro tipo de abandono também, que é o abandono inverso, né? Que são dos idosos, né? Que estão sendo abandonados pelos filhos até. Isso é verdade. Então, o abandono do idoso também está sendo muito presente aí nesse período de pandemia. E a gente fica preocupado, né? Será que não tem alguém aí pertinho de você que está sofrendo algum tipo de abandono?
né, que está sozinho em casa, que está sem as suas necessidades básicas sendo atendidas, preste atenção, fique atento, ligue a sua anteninha, né, e não seja negligente. Exatamente. E uma das coisas que me chamou bastante atenção desses dados, né, da justiça, que algumas famílias que demandam, por exemplo, pensão alimentícia, não é? Partilha de tempo, um fica com a mãe, outro fica com o pai. Então, depois que surgiu tudo isso, essas famílias, de alguma forma, elas se viram afetadas pelas questões da pandemia. E tudo isso, Gilma, gerando conflitos. Nossa, agora você imagine um abandono de um dependente, né? Por uma criança ou um idoso, às vezes necessita de cuidados, né? E ser negligenciado em casa, sem suas necessidades básicas atendidas, realmente é um caso de justiça, né? Um caso E o interessante é que passa pela justiça e vai parar lá no consultório psicológico, né, Gilma? É verdade. Hoje mesmo eu estava tendo contato com um senhor idoso, não é? Que passou por um processo de divórcio, com conflitos familiares e que agora se viu abandonado pelo um filho, não é? Então a gente vê uma violência velada por aí. E aí, Richelma, eu vejo a necessidade, de repente, aí de uma rede de apoio, né? Sim, Essa rede de apoio pode ser uma comunidade religiosa, pode ser amigos, né? Vizinhos, né? Então, é importante que você cultive, né? Primeiro você tem que identificar qual é a rede de apoio, né? Que esse indivíduo tem e que pode ajudá-lo de alguma forma nesse momento especial, né, nesse momento aí de necessidade. Muitas pessoas ficaram sem emprego, muitas pessoas perderam os seus rendimentos, seus recursos e aí abandonaram, né, os seus dependentes, né? Exatamente. E uma questão de violência, desse abandono inverso, que muitos pais, pela desculpa da pandemia, não posso ir aí ver você, não posso passar, né? Esses pais, de alguma forma, estão negligenciados afetivamente. E são pessoas que carecem do apoio dos filhos, da presença afetiva dos filhos nesse momento. É verdade, Richelma, é importante isso aí que você falou. Às vezes não é só uma necessidade que o indivíduo tem de recursos financeiros, né? Sei lá, de mantimento, também, mas às vezes não é só isso, mas é uma necessidade afetiva, né? De amor, de um suporte emocional mesmo para o desenvolvimento, no caso se for criança, e para o idoso, porque ele precisa mesmo disso, né? Compartilhar suas experiências com os filhos, netos, né? Pois é, fiquem atentos aí. E uma das coisas também, Gilma, que nós podemos ver dentro desse projeto do Quebrando Silêncio, que o abandono, ele pode trazer também outras situações complicadoras, como, por exemplo, o suicídio. Pessoas que estão correndo risco de suicídio são pessoas que necessitam muito do apoio, muito da presença de alguém. E tem crescido, né? Muito. O número de suicídio por uma questão assim, muitas vezes já faz parte da personalidade, de funcionamento da pessoa. E esse suicídio, você percebeu no consultório, na área clínica, se tem aumentado mais esses pensamentos, essas ideações suicidas entre os idosos, entre os adolescentes? Tem aumentado em algum nível, né, de idade, alguma fase mais? Tem uma faixa etária, né, entre os 16 aos 45 anos, é a faixa etária onde a gente vai ver mais incidência de suicídio. Mas é muito grande essa faixa etária. Muito grande. Né? Muito E é uma mesmo. faixa etária produtiva, né? Porque Totalmente. o adolescente e uma pessoa de, imagina, até 40, né? 40 e poucos anos é muito grande, né? Então, é o período de mais produtividade. Sim. Imagina um indivíduo aí de 40 anos, pai de família, né? Tendo esses pensamentos negativos, né? Sem esperança, Sem esperança. E uma das coisas, Gilma, que a gente observa na questão do suicídio, a demanda trazida muito por detrás disso tudo é a falta de propósito.
Olha aí. não é? Olha aí o papel da religião, Sim, né? O tanto total. que a igreja, a comunidade religiosa pode dar esse suporte, né? De propósito, de para que eu vim a este mundo, né? Qual o plano de Deus para mim na vida. Então você que está aí nos assistindo, fique atento. Se tem alguém muito triste, muito sem esperança, muito sem vigor, sem alegria, né? Aquilo que gostava de fazer não faz mais. É claro que não necessariamente quem tem depressão ou alguns sintomas aí da depressão pensa em suicídio, mas pode estar atrelado também, né? Pode ser aí um fator complicador. Uma das coisas que a gente tem observado bastante, principalmente o pessoal da área da educação, essas crianças também terem ficado longe desse relacionamento, né, dessa vida social dentro da escola, fizeram com que elas apresentassem sinais que antes não eram vistos. Sim. E muitas vezes esses sinais são vistos assim, tá querendo fazer drama, né? Tá querendo chamar atenção, mas são sinais de adoecimento mental mesmo, né? Da saúde emocional, que é o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade. Por quê? Porque estão muito quietas, acabou a vida social, isolados, não é? Então vai demandando outros tipos de situações complicadoras, né? Olha só. Então, é importante que se tenha aí adolescentes, jovens, né? Como nós vimos aqui com a doutora Richama, não é só os adolescentes, já vai até os 40 e poucos. Então, assim, ampliou bastante essa faixa etária aí de risco de suicídio. Então esteja atento a essas pessoas, né? Vai ali, nesse período da pandemia, as pessoas ficaram muito isoladas, muito fechadas dentro de casa, e isso não é saudável. Essa privação social, desse relacionamento, dessa interação social é uma necessidade, principalmente das crianças e dos adolescentes. Imagina um adolescente que não pode ver o grupo. Exatamente, faz parte do desenvolvimento, né, Gilma? Sim. E uma das coisas que a gente vê bastante são pessoas muito entristecidas, chegando e falando assim, pra que eu vou viver? Eu tenho que ficar em casa, só estudando, vendo aula online, não é? Então, cadê a graça dessa vida? É verdade. Então parece que uma coisa vai puxando outra, né, Gilma? É verdade. Dá uma tristeza nesses adolescentes, né? Uma falta de esperança, porque eles viram um mundo bem mais divertido, mais alegre, mais colorido, e agora ficaram privados dentro de casa por muito tempo. E isso não é bom, né? Isso é preocupante. Eu assisti um dia desse, Richard, um evento, né, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, falando exatamente do número assustador, né? Não só de suicídio, mas de pensamentos, ideações, né? Planejamentos entre os adolescentes, exatamente porque se sentem sozinhos. Além do que, né, Richelma, alguns ficam só nas redes sociais. Sim. E eles veem aquela vida glamurosa, né? Exatamente. Que aquilo ali não é real, né? Mas eles ficam observando aquilo durante muito tempo, né? Vendo ali fotos perfeitas, pessoas perfeitas, e eles se acham horríveis, né? Horríveis, não se encaixam, né? naquilo Não estou ali. me encaixando. E isso é muito da fase de desenvolvimento de cada um deles. E o interessante é que a Organização Pan-Americana de Saúde, ela levantou alguns dados bem no período da pandemia mesmo. E uma coisa que eu achei muito interessante, que cerca de 78% dos registros de suicídio eram de homens, né? Olha, e é perigoso, né? A gente aí da área clínica sabe, né, que os homens, eles são mais violentos consigo, né? Eles são mais, assim, assertivos, né? Na tentativa de suicídio. As mulheres tentam mais, mas são menos fatais. Isso, mas agora eles são aí mais. é um perigo, né? É um grande perigo, né? E agora essa questão da pandemia veio restringindo contatos sociais e também afetando a vida financeira da família, né, Gilma? Quantos homens que às vezes nós estamos vendo aí que estão em completo desespero por essa situação. Né? Eram provedores do lar, se sentiam felizes, realizados em atender as necessidades dos seus dependentes, né, esposa, filhos,
E não, a gente não tá querendo dizer aqui que a esposa não vai Sim, trabalhar, que- mas sim. em muitos Mas casos... para o homem, a gente sabe que isso é muito importante, relevante, né? Uhum. Então, imagina o sentimento de inutilidade, né? De talvez aí menos-valia, né? Puxa, o que eu sempre consegui fazer não consigo mais, para que eu sirvo, né? Uhum. Porque se eu não consigo nem manter a minha família, atender as necessidades, às vezes até básica, né, gente? Algumas famílias estão com dificuldade até de pôr o alimento dentro de casa. Sim. Não é luxo, não é a pizza, é o básico. Exatamente. E aí, Gilma, a gente vê em vários noticiários de TV, alguns estudos também, algumas organizações como essa estão fazendo levantamentos e estão vendo que a violência como um todo aumentou dentro da família, não é? Durante essa pandemia. E a gente percebe aí, né, o fato de muitas crianças e adolescentes serem privados de irem à escola durante muito tempo, que era uma necessidade da criança e do adolescente, e também, assim, estudar, né? Além de um crescimento pessoal, também tinha o social e até de denúncia, de fazer denúncia para professora, para porque diretora. ele não está mais com a rede de apoio à disposição, né? E aí agora as coisas estão ficando mais veladas ainda, né, Sim, Gilma? o agressor dentro de casa e a vítima durante muito tempo, dias, né? E aí a gente vê que quando está acontecendo os abusos sexuais, isso já são dados levantados há muitos anos, ocorrem na maioria das vezes dentro da própria casa. Infelizmente, né? Da vítima. Infelizmente essa é uma estatística cruel. Né, os grandes agressores, né? Se você pegar qualquer revista do Quebrando Silêncio, você vai perceber isso, e até se você entrar na internet, procurar, você vai perceber que os grandes agressores, na maioria das vezes, eles são próximos à vítima e às vezes até do convívio diário da vítima, né? São aí, às vezes, o namorado da mãe, o esposo da mãe, o padrasto, o tio, o avô, o vizinho. Sim. Né? São pessoas que têm acesso a essa criança e que a criança confia. Confia, não é? E outra coisa que eu achei muito interessante, um dado da Safirnet, Associação Civil do Direito Privado, que tem uma atuação nacional, ela registrou um aumento de 108% nas denúncias de pornografia infantil durante o período de pandemia. Puxa, que triste, né? É porque eu até imagino que seja um dos motivos o fato dos adultos e até dos adolescentes estarem expostos à telinha, né? Agora ficou muito mais fácil, né? Até estudam, né? Pelo celular, está à disposição de todos, né? Então, o acesso à pornografia, e aí vai um recado para você que é pai, para você que é mãe, para você que é o cuidador de algum menor, né? Que você monitore, né? Confiar é bom, conferir é melhor. Vai lá, verifique no histórico, né? Desses aparelhos celulares e até dos computadores para saber se essa criança não está acessando algum site inadequado e às vezes até em contato com adultos que fingem ser crianças às vezes estão aliciando esses menores. A rede de pedofilia é muito grande, né? E uma coisa assustadora, né? O abuso sexual de crianças está regredindo cada vez mais para crianças menores, até bebês, né, Gilma? Nossa, isso é demais, é complicador, né? Então os pais têm que ficar de olho realmente. Você imagina uma criança aí de 3 aninhos, um bebê de 2 aninhos, sofrer uma violência sexual, né? Ele nem entende o que está acontecendo ali. Entende. E é assim uma coisa devastadora, né? Para a psique, para o emocional dessa criança. Então você que é mãe, que é cuidador, esteja atento, né? Faz parte da sua responsabilidade, de cuidar dos menores que Deus colocou dentro da sua casa, né? Então, se você tem filhos, netos, sobrinhos, é sua responsabilidade olhar, zelar por essas crianças e ao menor sinal, né, dessa criança tentar lhe falar algo, dela contar algo para você, dela manifestar um desejo de contar alguma coisa, acredite que a criança não vai inventar isso do nada.
nada, né? Exatamente, É muito né, difícil, Gilma? né? É difícil observar as partes do corpo da criança, a mudança de comportamento que essa Isso. criança vem apresentando é muito importante. Às vezes até na escola, né, Sim. Richelma? Ela tem um declínio escolar, Sim, um né? declínio escolar muito, muito significativo. Agora você imagina, Gilma, se numa família, dentro do período de pandemia, onde todos estão presentes, eu tenho todos esses complicadores, imagina se essa família vai suportar. É difícil essa família suportar, né? Mas a gente acredita, né, que Deus dá esses alertas pra gente. A gente só precisa ficar atento. Observe o seu filho, né? Olhe o corpinho dele, veja isso que a doutora Richelma falou, o comportamento dele, a mudança brusca de humor, não aquilo que é natural, né? Aquela oscilaçãozinha natural no adolescente, mas veja, na criança, se ela mudou muito, se ela fica muito arisca, muito rejeitando o toque, se ela fica muito agressiva com um parente, de repente ela fica muito agressiva com alguém, se ela tem medo de ser olhada, tocada, se ela se assusta com muita facilidade, esteja atento, pergunte, converse com essa criança, crie de alguma forma oportunidade dela falar, né? Dela manifestar isso, dela revelar essas agressões para que ela possa ser protegida. Na maioria das vezes, né, Richelma, o agressor diz para a criança não contar para ninguém. Com ameaças ameaça. até, não é? Então, assim, essa criança, a gente tem que ter um olhar acolhedor. E muitos pais, às vezes, ocupados, a questão do celular, né? Que toma muito tempo, muitos pais fazendo trabalho home office, né? E às vezes a criança quer falar e já tá todo mundo nervoso e todo mundo já estressado e essa criança não encontra ali uma rede de apoio. Né? Um apoio, às vezes ela pensa assim, se eu contar vai brigar comigo, vai me excluir, vai me rejeitar, não é? Não vão acreditar em mim, ou então eu vou apanhar, né? Sim. Ou então eu vou, realmente aquilo que o agressor prometeu que ia fazer, ele vai fazer, né? Que ele ameaça na maioria das vezes, então a criança tem medo, né? É importante que você, adulto, dê para ela esse suporte e assim, você precisa sobreviver. Nós vamos sobreviver, né? Nós vamos sobreviver. Sim, com certeza. Então a gente tem que ter isso em mente. Nós vamos sobreviver, isso vai passar. A gente tem que acreditar e tem que dar esperança também para essas crianças, para esses idosos, para as pessoas que estão dentro da nossa casa, né? E eu quero falar em especial, Gilma, para as pessoas da nossa igreja, para os nossos irmãos. Porque em muitos casos essa violência, ela tá dentro do nosso lar e muitas vezes a gente não busca socorro, não pede ajuda. E muitas, às vezes, são problemas de saúde mental. Às vezes a gente não sabe, mas um companheiro, uma companheira, o esposo, a esposa, eles podem estar aí sendo desafiados totalmente, porque às vezes carregam consigo um transtorno que vem acompanhando pela vida inteira e não sabem, não é? O interessante é que eles procurem ajuda. Isso é verdade. Procurar onde? Né? Isso. Então, assim, existe aí o governo, onde você está, você precisa procurar, a prefeitura oferece, né? Sim, oferece aí sim. lugares para te atender, pelo menos para fazer aquele primeiro atendimento, né? Para aliviar um pouquinho a angústia, o sofrimento dessa criança, desse adolescente, desta mulher ou deste homem também, que nós, como nós vimos aqui hoje, a doutora Richelma trouxe algumas informações, eu não sabia que tinha crescido tanto assim entre os homens, né? Eu acho que isso é importante. Muito importante. Porque imagina o sacerdote do lar, o pai, né, o mantenedor da casa adoecido, nós funcionamos como um sistema vivo, né, Richelma? Sim. Então, se eu sou a mãe e eu adoeço, toda a família sofre. Se o pai adoece mentalmente ou tem pensamento suicida, todo mundo sofre. Fica uma negra nuvem sobre a família. E essa questão do adoecimento, Gilma, algumas pessoas já são violentas por natureza. E muitas pessoas perdem a noção do controle também, não é? Do controle inibitório. E se nós estamos adoecidos emocionalmente, muito provavelmente não vamos conseguir ter esse controle. Precisamos procurar ajuda.
Né? E eu penso também um fator bem assim a ser considerado é a questão do sono, né? Então, se oscilou digamos assim, o jeito de se alimentar, É um a sinal rotina bem da importante. comida, então Sim. assim, e de dormir, às vezes o horário, então as pessoas que não dormem, elas ficam mais irritadas, Com certeza. elas ficam nervosas, no outro dia elas querem socar o outro, Mas é. né? Essa agressividade, essa impulsividade, se ela não tem um controle cognitivo disso, ela manifesta Aí que vai manifestar. sem dormir. E como que hoje em dia as pessoas não estão estressadas, né? O que nós estamos vivendo hoje em dia demonstra, né, que nós não tem como não estressar. É verdade, e isso é um perigo, né? Sim. Então, assim, as famílias estão adoecendo cada vez mais, né? E as denúncias estão aumentando também, né? Sim, aumentando cada vez mais. Então, Gilma, nós temos aí esses fatores, a questão do abandono, a questão do suicídio, a questão da violência em si doméstica e a questão dos abusos sexuais que estão dentro desse contexto familiar. E a dificuldade que essa criança e adolescente tem de verbalizar, de contar, as oportunidades para ela, digamos assim, falar sobre esse abuso. Ou às vezes ela nem sabe que é um abuso, mas assim, dela contar o que está acontecendo com ela, desse desconforto. Então ela não tem muito espaço. E às vezes o idoso também, como nós já conversamos aqui, a doutora Richelma diz, às vezes o idoso ele também não vê mais ninguém, ele está trancado dentro de casa já há 1 ano e meio. E muitas vezes é até uma desculpa para os filhos não irem lá, né, Gilma? Infelizmente, não é? A gente tá lidando muito com essa demanda desse abandono afetivo, né, no tempo de pandemia. É verdade, né? Tem crescido então o registro, né? Sim, com certeza. Tem aumentado bastante o número, então, dessas denúncias, né? Dessas denúncias aí de sofrimento, né? Dentro das famílias, né? A violência doméstica sempre existiu. Sempre existiu. Né? A gente vê até na Bíblia. Até na Bíblia. Relatos aí de estupro dentro da Bíblia, violências aí, que é contada a Bíblia, é um livro de amor da parte de Deus, mas ela não esconde, né? Ela conta não esconde as coisas isso, boas que é maravilhoso ler a dos Bíblia, personagens, né? e as partes ruins também. Sim. Que a gente aprende, né? Sim. Que a gente sempre está aprendendo com o erro, não é, Gilma? E parece, Richelma, nem tudo é causa e efeito, né? Nem tudo é muito lógico, né? E isso causou isso. Mas a gente percebe que essa família desconectada, essa família mergulhada na internet, essa família distante, sem dormir, comendo mal, trancada, essa família vai adoecendo. Sim. E vai potencializando mais essa violência, né? Isso Essa mesmo. agressividade, que a agressividade se manifesta como uma violência externa ou Sim, interna. ou interna, Também tem também. crescido o número, né, de Muito, automutilações, muito né? mesmo, né? Que é como se algumas pessoas dentro do processo de automutilação, elas fazem para extravasar, mas também para se punir, né, Gilma? Isso é verdade. muito interessante, né? E triste. E triste. Muito triste. Mas assim, será que há alguma esperança para essas famílias? Para as nossas certeza. famílias, né? Nós temos essa esperança maravilhosa, não é? Enquanto temos famílias e famílias pedindo socorro lá fora, né, Gilma? Nós temos uma esperança para as famílias, né? Que é viver com propósito. Exatamente. E qual é o propósito, né? Qual é o propósito de Deus para você? Deus tem um plano para você, né? A Bíblia diz que antes mesmo de você nascer, Deus já havia sonhado com você, né? Você ainda estava dentro do ventre da sua mãe e Deus já tinha desenhado os seus dias, contado os seus dias, cada ossinho, seu músculo, tudo que foi se formando dentro de você, Deus foi acompanhando e Ele fez isso de uma forma maravilhosa. Ele se encantou com você. Você não é um acidente. Você não nasceu por um acaso, né? Deus tem um propósito para você. Sim. Deus quer que você brilhe, Deus quer que você seja feliz, né? Como a gente ouviu aí na historinha, né? Dos dois fantoches aí, dos dois bonequinhos, né? Vocês viram que eles querem ser felizes, eles têm o direito de ser felizes, cuidando do corpo, louvando a Deus através do seu corpinho, né? Exatamente. Uma das coisas também que traz saúde, que é viver com propósito, aprender a perdoar, né, Gilma?
Essa questão do perdão tem muito a ver com a saúde mental. Com certeza. Né? Quem não perdoa fica magoado, ressentido, fica depressivo, ruminando, né? É verdade, depressivo, né? Uhum. Então, assim, para você ser feliz, você precisa se libertar desse passado, do que fizeram com você, né? Sim, de ruim. Sim. Às vezes, Richelma, a gente pode estar falando aqui com alguém que sofreu abuso. A gente sabe de muitas pessoas. Tem pessoas que guardam isso como um segredo pesado por muito tempo, né? Tá guardando isso há anos, esse segredo aí desse abuso, dessa violência que sofreu, não tem coragem de contar para ninguém. Se você é uma vítima, ou foi uma vítima de violência, lembre-se que Deus criou você para você ser feliz. E você tem todo o direito de, perdoando esse indivíduo que causou algo de ruim para você, perdoa ele, porque aí você liberta você para você ser feliz. Interessante que essas pessoas que são libertas, que aprendem a perdoar, Gilma, e que passaram por essas experiências, vão ser as melhores pessoas para apoiar outras pessoas que se encontram em situações como essa. Excelente, né? Eles se tornam, digamos assim, um sobrevivente, né? Exatamente. Ele pode contar o relato dele, ou mesmo que ele não conte, ele vai entender. E a vítima da violência, seja ela doméstica, sexual ou negligência, qualquer outro tipo de violência psicológica, ela percebe quando o ouvinte acredita nela ou fica incomodado, né? Ai, termina logo, ou não acredita naquele relato, duvida do relato dele, né? Da dor dele. Então isso é importante, né? Ter pessoas que passaram por essa situação e que estejam dispostas a aconselhar e ajudar outros a saírem dela, né? Exatamente. E aí a gente tem também a questão da comunicação dentro do lar, não é, Gilma? É muito importante, vai ajudar bastante nessa questão da violência doméstica, na questão do abandono, sentir-se abandonado também. Como que é maravilhoso quando a gente consegue expressar aquilo que a gente está sentindo de uma forma positiva, né, Gilma? Sim, falando, olha, eu estou me sentindo assim. E não usando aquelas palavras de cobrança, né, Gilma? Que muitas vezes vai para o outro e cobra. É melhor falar, olha, eu estou me sentindo dessa forma, não é? Uma forma tranquila de comunicar, né? Essa comunicação é importante, porque, Richelma, eu vejo que algumas famílias, elas não deixam esse diálogo aberto, né? Elas não facilitam a comunicação. E aí essa criança cresce e chega até a adolescência e a juventude sem saber se expressar, sem saber falar, ou não ter ninguém disposto a ouvir. Então, quando ela está em sofrimento, ela acha que ela tem que sofrer sozinha, não pode contar para ninguém, porque ela aprendeu que ninguém ouve ela, né? Sim, ela sabe, internamente, ela vai pensar assim, eu não tenho onde falar, não é? E vai dificultar mais ainda, porque ela vai levar isso para os relacionamentos dela, né, Dilma? Para os futuros relacionamentos. Sim, isso pode ser muito triste, né? Então, assim, leve esperança aí para sua casa, para o seu lar, para sua igreja, para sua comunidade, para os seus amigos, né? Dizendo que é importante que todos verbalizem o seu sofrimento. Nunca, nunca despreze a dor de alguém. Quem é você para dizer que a pessoa não está sentindo a dor? Né? Se ela está relatando que está doendo, é porque está doendo, para ela está doendo. Sim. Então é importante que você não desvalorize, não despreze, escute, ouça e tente ajudá-la de alguma forma, busque os meios, né, para solucionar ou para pelo menos amenizar aquela dor, aquela angústia. E esse projeto, né, Gilma, é uma oportunidade que nós temos em mãos agora para levar para essas pessoas que estão em sofrimento. Um material maravilhoso, muito bem produzido, não é? Sim. E assim, a gente não precisa nem ser um profissional de saúde mental, já tá tudo ali. É só você deixar ser usado por Deus. Isso. E Deus está querendo te usar, né? Deus quer te ouvir, Deus quer realmente te socorrer nesse momento. Agora, Richelma, eu fico pensando, será que há esperança para o abusador?
Para aquela pessoa que ele é o causador da dor e do sofrimento do outro e que às vezes ele não consegue se controlar, às vezes ele não aguenta, é uma coisa parece que é maior que ele, e aí ele abusa de uma criança, ou ele bate na esposa, ou, sabe? É aquele fora de controle, né, Gilma? Então há esperança para ele? Completamente. Só dele ter esse senso de que ele está errado e de que ele precisa mudar, já diz tudo sobre esse desejo de procurar ajuda, de procurar mudança. Não é? Deus, ele está disposto a perdoar. Mas essa pessoa também, ela tem que se conhecer e saber que precisa ser ajudada, não é, Gilma? Sim. Muitas vezes nós estamos falando aí até de alguns transtornos psicológicos, né? Sim. Que precisam até de uma intervenção médica, não é, Gilma? Para poder serem cuidados. Sim, às vezes é necessário. Então se você é o abusador e causa o sofrimento na vida de alguém, busque ajuda, né? Deus não tem prazer no sofrimento daquelas pessoas que você causa isso, mas também Deus quer que você seja feliz. Deus quer também que você se perdoe, né? Que você deixe de causar a dor no outro. Então vá ao Senhor, busque a Deus, né? Vá a uma igreja, né? Procure uma igreja adventista. Uma igreja, sim. Né? Sim. E vai lá nos ouvir, nos assistir, né? Existem aí vários canais, a TV Novo Tempo, que você pode acompanhar muitos programas ali e vai te ajudar. Leia bons livros, busque uma ajuda profissional, um psiquiatra, um psicólogo, né? Pode te ajudar nesses assuntos. Sim, Gilma, e como membros da igreja, nós conhecemos muitas pessoas também que estão nessa situação. Vamos oferecer ajuda, vamos oferecer essa esperança, não é? Nossa, que bom! Muito bom estar com a doutora Richelma aqui nesse dia tão especial, né? Falando aqui com vocês sobre o Quebrando Silêncio, né? Sobre as famílias, né? Nós aprendemos aqui assuntos bem interessantes, mas o mais importante de todos é que Deus é Pai dos idosos, Deus é Pai dos adultos, Deus é Pai do adolescente, Deus é Pai da criança, Deus é Pai dos bebês, Deus é Pai de todos. E Deus quer que seus filhos sejam felizes. Deus não tem prazer na morte nem no sofrimento de ninguém, né? Então eu quero agradecer a você que está aqui, que está nos acompanhando, para que você seja um promotor, né? É assim que a gente fala? Isso mesmo, né? Um promotor de esperança. Um promotor de esperança. Seja você um promotor de esperança, leve esperança a muitas famílias, alivie o sofrimento. A gente sabe que tem fases na família que tem conflitos ali mesmo, é normal, né? Sim. Da faixa etária dos filhos, mas tem um limite, né? Peça a Deus para Deus te ajudar, para Deus te orientar. E eu agradeço a você a sua participação, nós estamos encerrando e eu vou pedir para a doutora Richelma fazer uma oração final, nos abençoar e abençoar todos que estão nos assistindo. Amém. Que Deus te abençoe e Deus esteja com você neste mês de agosto no Quebrando Silêncio, para que você seja uma luz aonde você estiver. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade maravilhosa que temos, Senhor, de levar essa esperança para as pessoas que estão sofrendo. Queremos pedir uma bênção muito especial para que o Teu Santo Espírito seja derramado em cada pessoa que está assistindo essa live, para que elas possam, Senhor, adquirir cada vez mais conhecimento e serem usados por Ti para a pregação do Teu Evangelho. Esteja com essas famílias, o Senhor sabe o íntimo de cada uma, o Senhor conhece o sofrimento de cada uma. Que o Senhor possa entrar dentro desses lares, Senhor, e fazer ali a Tua morada, transformando, Senhor, e restaurando cada um deles. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.